Podem sentar, queridos. Interessante que os adolescentes, eles estabeleceram uma sequência para tratar do tema que foi proposto. Que eu não sei onde está o tema aqui agora. Aqui. Eles precisam, repitam comigo. Eles precisam saber. O mundo precisa saber, gente. Precisa conhecer o autor e consumador da fé. E eles colocaram em 2 versículos os temas que foram ministrados aqui para os adolescentes. Sexta-feira, eles trataram sobre como crerão naquele de quem nada ouviram. E sexta-feira à noite, uma reflexão em cima desta temática. Como crerão se nada ouviram? Eles precisam saber. No sábado pela manhã, eles trataram sobre a parte final do verso 14 do capítulo 10 em Romanos, e como ouvirão se não há quem pregue. E eles estão nessa sequência, desde sexta-feira, tratando sobre este tema. O mundo precisa saber, eles precisam saber. Nesta manhã, irmãos, eu quero te convidar a estar abrindo Romanos capítulo 10, e nós iremos em continuidade expor a parte A do versículo 15. Veja, olha a lógica, olha a sequência. Verso 14, e como crerão de quem nada ouviram, eles precisam ouvir, eles precisam saber, eles precisam compreender, eles precisam ter acesso à mensagem transformadora. Sábado de manhã, e como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ser pregada, a palavra tem que ser ministrada. Eles irão saber se a palavra for exposta de maneira fidedigna. E nesta manhã, abrindo o versículo 15, nós iremos tratar sobre o tema e como pregarão se não forem enviados. E eu queria chamar a sua atenção e te convidar a que você possa repetir comigo a expressão que está aqui registrada na parte A do versículo 15. Toda igreja. E como pregarão se não forem enviados? Mais uma vez, irmãos, e como? Há uma lógica estabelecida pelo apóstolo Paulo. Nós estamos diante de um livro que alguns teólogos chamam da enciclopédia teológica de Paulo. Nós estamos diante de um livro que está muito bem dividido. Você vai até o capítulo 11 e você percebe que até o capítulo 11 Paulo investe tempo para tratar sobre doutrina. Paulo está doutrinando a igreja. Vejam, a partir do versículo 12 ou do capítulo 12, nós temos a questão prática, aquilo que eles deveriam colocar em prática, aquilo que a igreja deveria viver. Mas percebam, queridos, não existe prática sem base, não existe vivência prática sem uma base sólida, que é a doutrina. Toda igreja que tem doutrina é uma igreja que é sólida, é uma igreja que sabe de fato o que irá anunciar, o que irá pregar, o que irá pregoar. E Paulo, de maneira preciosa, antes de tratar sobre viver, ou pregar, ou anunciar, ou fazer o nome do Senhor Deus conhecido, Paulo entende a importância de se ter uma base. Eis a razão pela qual Paulo investe tempo para falar sobre sublimes verdades, tais como justificação pela fé. Paulo trata sobre temas tão preciosos. Paulo trata sobre doutrinas da graça. Paulo fala sobre o que é necessário saber para que eu possa pregar. A verdade é, irmãos, que quando nós estudamos o livro de Romanos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele, no final das questões teóricas ou preciosas da teologia, Paulo, nos capítulos 9, 10 e 11, ele nos traz um panorama de tempo. Porque quando nós olhamos para o versículo 9, irmãos, nós percebemos que Paulo nos convida a olharmos para trás. Veja a sequência, ele vai fechar a parte teológica até o capítulo 11. Mas a partir do versículo 9, Paulo faz um convite aos leitores: olhem para o passado. Por quê? Porque Paulo vai tratar sobre eleição eterna de Deus, Paulo vai tratar sobre soberania, Paulo vai tratar sobre propósito. Capítulo 9 é um tempo investido para dizer: olhem para trás, vocês foram eleitos por Deus, vocês foram soberanamente escolhidos por Deus. Capítulo 9, olhem no retrovisor, olhem para o passado. Capítulo 10, que é o capítulo que está inserido aqui o tema dos adolescentes, Paulo diz: olhe para o agora.
A adolescência é o presente, agora. Vocês precisam viver a realidade do presente, porque o capítulo 10 retrata a rebeldia de Israel. O capítulo 10 trata sobre a não aceitação da justiça que procede da fé, mas eles tratam aí sobre a perspectiva das obras, e o capítulo 10 é um convite para o agora, para o já, para o presente, dizendo: olha, vocês foram salvos pela fé, vocês vivem pela fé, vocês precisam promover a mensagem movidos por esta fé, que é graça, que é misericórdia, que é bondade, que é o alcance daquele que nos amou no passado, antes da fundação do mundo, que nos escolheu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas ele termina a parte teológica dizendo: olhe para o futuro, capítulo 11, para um tempo de restauração de Israel como nação, quando então os olhos espirituais serão abertos, eles serão alcançados pela graça. Olhem para o futuro, olhem para o passado, eleição, olhem para o presente. Vocês foram justificados, transformados pela graça, para que vivam, para que preguem o Evangelho, e olhem para o futuro. Nós precisamos entender que debaixo da graça do Senhor Deus é possível projetar, é possível olhar para o futuro, é possível ter esperança renovada no coração. Dito isso, irmãos, nós estamos num texto que fala sobre o presente, em que eles precisam saber agora, hoje, neste exato momento. Eu achei muito oportuno o tema proposto para os adolescentes, porque às vezes o adolescente vive numa vibe aí, numas trends do momento, esquecem, e das modinhas do momento, esquecem das realidades do momento, esquecem que a missão maior do coração de vocês, independentemente da idade de vocês, é que vocês precisam viver o presente na perspectiva estabelecida pelo apóstolo Paulo. E como pregarão se não forem enviados? Isso não cai sobre os ombros apenas da liderança da igreja, isso cai e abarca todos nós. É interessante como o apóstolo Paulo, ele trata aqui sobre a realidade deste anúncio, este ir, esse tema que é tão caro para nós reformados, de vocação, irmãos. O texto é claro, porque veja, há uma sequência lógica. Eu quero te convidar, por gentileza, que você volte os seus olhos para o versículo 14, porque eles estão numa construção, os adolescentes. E como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Eu queria nesta manhã, de maneira muito pontual, queridos, porque Paulo tem como proposta aqui neste versículo 15, ele abre o versículo 15 desafiando-nos, ao ponto que vocês percebem que a mensagem do Evangelho, ela é embelezada pelo conteúdo desta mensagem, de tal forma que nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. A ideia aqui não é estética, verdade é que é belo ver os adolescentes, esteticamente falando, tem vida. Há quem possa assegurar isso, quem esteve aqui de sexta para sábado, tem vida, tem barulho. Eu cheguei aqui meia-noite, irmãos, os meninos estavam jogando aqui atrás um jogo que eu disse: misericórdia. Quando eu abri aquela porta ali, pá, pum, meu Deus, vida. E parece que era 10 horas da manhã, uma zoada, no bom sentido, tá, meninos? Fiquei feliz por isso. Aquele barulho abençoado. Tem vida. É belo ver os adolescentes, e nós já tivemos essa idade, irmão, de que dormir às 2h pouca da manhã e acordar às 7, não muda em nada. Não é verdade, gente? Parece que a pilha, 1 hora é o suficiente para a pilha renovar. O pessoal já está empolgado, animado. Vida. E é interessante que a beleza da ideia do texto paulino aqui não está nesse aspecto físico, que tem que ser louvado, tem que ser adorado a Deus. Deus, obrigado pela vitalidade dos adolescentes, pela a saúde. Eu fiz um paralelo, não foi ali? Porque sexta eu fiquei aqui de madrugada adolescentes, mas no sábado de manhã, né, Paulo Sérgio? Eu estava com o Repap.
É o ministério dos idosos aqui da igreja. Aí de manhã, no sábado, eu estava com eles ali fazendo exercício na dinâmica do repap, né? Levanta a bola, coloca a bola para frente, devagar para não ficar tonto. Ainda convocaram o médico. Bom, bênção, né, Paulo? Doutor João estava lá, de prontidão. Duas realidades bonitas de se ver. Eu vi algumas irmãs, senhoras, e rapidamente ficando sentada, e alguém falou: olha para ela como está, sentando rapidamente. Eu vi de um contexto que eu estava aqui de madrugada, sentou rápido, levantou rápido. São as realidades da beleza que nós chamamos de vida, dádiva de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Paulo não está falando sobre condição física aqui. Paulo está falando sobre algo mais precioso. A tua graça é melhor. E quando você pensar que a graça é melhor do que a vida, a graça, o favor de Deus é melhor do que o aspecto físico. Por mais marombado que você esteja, por mais preparado que fisicamente você esteja, a graça, o favor, a mensagem é melhor do que a própria vida. Como pregarão se não forem enviados? Quero pensar com vocês sobre esta parte A do versículo 15. Como é que eles vão saber se vocês não forem enviados? A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós estamos intramuros e nós deixamos de anunciar uma coisa tão preciosa que é a mensagem. E se você estudar a palavra formosos, que eu vou tratar hoje à noite, o texto não fala no original sobre, como dizíamos, indicando a beleza física, mas indica a beleza da missão. A beleza aqui que Paulo trata é sobre a missão é preciosa, é nobre. Muitos são chamados, poucos escolhidos para essa missão. E a quem nós podemos agregar esses poucos escolhidos? A todos nós, indistintamente, a todos aqueles que já foram alcançados por esta beleza, por esta mensagem, por esta graça, por esta preciosidade. E eles precisam saber. Vocês entendem isso? Amém, queridos? Eles precisam saber, e eu queria que você entendesse, querido, essa é a primeira verdade única nesta manhã que eu quero tratar. Vou continuar a exposição no culto da noite, mas vejam, pensem comigo, por que eles precisam saber, gente? Sabe por que eles precisam saber? Porque, em primeiro lugar, e a mensagem que eu vou deixar para a gente aqui hoje, nesta manhã, porque eles foram enviados por Deus, eles foram vocacionados por Deus, porque eles foram comissionados por Deus. Eles precisam saber porque aqueles que ministram foram direcionados por Deus, eles serão alcançados pelo próprio Deus. É Deus, Ele mesmo, que salva. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Você crê nisso, amém? Eles precisam saber porque a missão é nobre, eles precisam saber porque nós fomos enviados por Deus, eles precisam saber quem é Deus, eles precisam saber, olha a expressão colocada por Paulo, como pregarão se não forem enviados. Eu chamo a sua atenção, querido, porque isso indica que a verdadeira missão começa com Deus chamando, começa com Deus enviando. Não há nenhuma ideia aqui do texto de que a honra é do pregador, a chancela é do pregador, mas pesa sobre quem prega o poder de quem enviou. Quem enviou que tem poder, irmãos. Por isso que indistintamente, apesar de ser um adolescente, você está apto para pregar. Amém, meu irmão? Você está pronto para pregar. Porque o poder aqui, ele é caracterizado pelos quem chamou, esse chamado externo, esse chamado interno. Esta é uma doutrina central da teologia reformada, irmãos, vocação. Quem vocacionou, quem envia, quem prepara, quem capacita, quem coloca as palavras nos lábios. Lembrem-se, no Velho Testamento o profeta dizia: assim diz o Senhor. Um adolescente pode dizer: olha, eu não tenho autoridade, mas assim diz o Senhor. Aleluia.
poder está sobre quem enviou. Ninguém vai por conta própria. Entenda isso. Eles precisam saber, mas às vezes o adolescente diz assim: quem sou eu? O que é que eu vou dizer? Eu li no livro, eu não sei de fato se esse fato aconteceu, mas nesse livro que eu li há muito tempo atrás, muito simplório a ilustração, mas eu já contei aqui na igreja que um professor, querendo pegar uma criança na sala de aula, mostrando conhecimento, falou para aquela criança, uma criança, não lembro a idade dela, muito nova, disse assim: meu filho, ele era um ateu e queria deixar a criança, uma criança totalmente destreinada na frente dos outros coleguinhas, porque ele sabia que essa criança era de uma família cristã, e perguntou para ela: meu filho, eu lhe pago um lanche se você me disser onde Deus está. Isso foi uma risada na sala de aula, gente. Porque imagina, só criança, o professor adulto pergunta para uma criança: eu lhe pago um lanche agora, no intervalo, se você me disser, você não crê em Deus? Creio. Onde é que Deus está? Me diga. Aquela criança parou e, com a sabedoria que Deus lhe deu naquele momento, ela retrucou. Quando as risadas pararam, ela retrucou. Uma criança: professor, eu pago para o senhor 2 lanches se o senhor me disser onde Deus não está. Quebrou as pernas do professor. Onde ele não está? Ele está em todos os lugares. Irmãos, o que nos falta às vezes é a ousadia de entender que a força não está no nosso argumento. É nesse íntere, nesse intervalo, que o adolescente diz o seguinte: o jovem, o adulto: Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos, me dá ousadia, porque a missão, a vocação, a missio Dei, a missão não é minha, eu não vou por conta própria, eu não vou com a minha chancela, eu não vou com a minha autoridade, eu não vou em meu nome, mas o profeta no Velho Testamento dizia: assim diz o Senhor, nós somos vocacionados por Deus para afirmarmos lá fora: assim diz o Senhor. Aleluia. Você entende isso? Amém, meu irmão? Então, se Ele que nos vocaciona, se Deus nos chama, Ele nos capacita, irmãos. Meninos, adolescentes, homens, mulheres aqui presentes, se eu parto dessa premissa, desta ideia, deste conceito, que é Deus que me capacita, eu sou enviado para a sala de aula, eu sou enviado para o grupo da UPA, eu sou enviado para a minha própria casa, eu sou vocacionado. Eu quero que você entenda, queridos, a adolescência é o período em que você projeta, pensa. Na minha adolescência, eu pensava que eu ia ser advogado, irmãos. Na minha cabeça estava fechado: eu vou ser um advogado. Era aquilo que eu tinha no meu coração, eu queria ser advogado. No meu tempo, eu até perguntei certa vez, tinha aqueles testes de aptidão, né? E você ia lá, sempre, esse era o viés. E eu criei expectativa: um dia eu vou ser um advogado. A adolescência é o projeto e as projeções que nós colocamos diante de Deus. Eu quero ser isso, Deus, seja feita a tua vontade, seja feito. Deus tinha um propósito para mim, e glória a Deus por isso, aleluia. E tua adolescência projeta, mas eu quero que você entenda que vocação não é profissão, vocação é missão. E mesmo na minha profissão, eu também fui vocacionado. Louvado seja Deus. Você foi vocacionado, você é advogado, você foi vocacionado, você é professor, você foi vocacionado para a minha missão. Nós estamos na mesma missão. Você é autônomo, profissional liberal, você está aí trabalhando, você é um vocacionado por Deus. Quando Paulo diz assim: como pregarão se não forem enviados? Paulo traz claramente que nós devemos viver para a glória de Deus, em qualquer lugar. Lembra-me do que o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o conceito de missão. A expressão reformada: estamos diante da face de Deus.
O que eu estiver fazendo, eu estou fazendo diante da face de Deus. Ou seja, fomos enviados por Deus para proclamar. Esta é a mensagem para a gente nesta manhã. Eu preciso entender, e diz o texto, o contexto aqui, que sem ouvir o Evangelho não há fé salvadora. E como é que eles irão ouvir? Sem a mensagem, sem a proclamação, sem um anúncio, sem um conceito definido de que nós fomos enviados. Você foi enviado por Deus lá para morar na tua rua. Você foi enviado por Deus para ser vizinho de quem você é vizinho. Você foi enviado por Deus para se relacionar com pessoas com as quais você está se relacionando a um propósito maior, a uma soberania que rege poderosamente todas as coisas. O que torna os pés formosos não é o mensageiro em si, mas Deus que envia e que salva. A mensagem é preciosa, é formosa, é poderosa, é transformadora, porque a missão é um ato de glorificar o nome de Deus. Eu estou glorificando a Deus quando eu entendo que Ele mesmo me enviou. Eu não estou sozinho nesta missão, aleluia. Por isso que a missão, queridos, não é um fardo, mas note bem, a missão é uma expressão clara da eleição do amor de Deus. Como pregarão se não forem enviados? Eu estou aqui nesta manhã e caminhando para a conclusão desta palavra para dizer o seguinte: Deus continua enviando. Verdade é que ao terminar este culto, ao voltarmos para as nossas casas, ou na segunda-feira, quando cada um for inserido em seu ambiente de trabalho, este é um envio de Deus para a preciosa missão. Todos nós fomos enviados. Louvado seja Deus. Você crê nisso, amém? Então, adolescente, olha aqui para mim, querido. Você foi enviado lá para aquela turma da tua escola. Você foi chamado por Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o mesmo Deus que envia é o Deus que salva, é o Deus que capacita, é o Deus que orienta, é o Deus que guia, e eles precisam saber. Que Deus use os nossos adolescentes como arautos, como proclamadores, como mensageiros da preciosa mensagem do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que isso se aplique a mim, a você também, todos os dias. Fomos enviados. Ao sair daqui do templo, naquela calçada, eu vou encontrar alguém ali, eu vou entender, eu fui enviado para abençoar essa pessoa. Fui enviado. Percebem como nós perdemos muito tempo e nós não aplicamos este envio? Faça uma leitura para a gente fechar aqui. Com quantas pessoas não crentes você conversou essa semana? Vai para a tua sala de aula, menino, menina. Se tem 40 em média na turma e tem 15 que é evangélico, sei lá, nem me peça para fazer cálculo, eu só estou soltando os números, tá, gente, aqui. Quantos não ouviram? Vou facilitar a minha vida, tá, Marcelo? Se tem 40 e 20 são crentes, tem 20 aí, né? Metade fica mais tranquilo para mim. 20 e 20, que nunca ouviram de Cristo. E desses 20, vou facilitar a minha vida, 10 você conversou durante a semana. Você foi enviado para eles. Você entendeu isso? Vamos trazer para os adultos aqui. Com quantas pessoas você se relacionou durante a semana? Vocês entendem a missão? Que você conversou. E aqui eu não estou querendo que você troque o tempo do teu trabalho como aquela irmãzinha disse assim: pastor, eu estou tão feliz. Por quê, irmã? Porque agora eu estou conseguindo enrolar o meu patrão, e quando ele vira as costas, vou para o banheiro e fico em oração, piedade, lendo a Bíblia e orando. Você está em pecado, irmã. Vá trabalhar. Isso é pecado. Isso é uma fraude. Vá para trabalhar. Não, nessa hora não. Hora do trabalho, trabalho. Mas as oportunidades que Deus me dá, eu preciso entender que a beleza não está sobre mim. A beleza está sobre aquele que me enviou, que apesar de mim, miserável pecador, Ele resolveu nos enviar. Louvado seja Deus. Então você é um mensageiro de Deus. Você é um porta-voz. Fala de Deus. Com quantas pessoas você conversou nessa semana, tratou sobre negócios, falou, teve oportunidades?
Mas cadê a missão? A missão, que é a missão de Deus, que envia, é maior do que qualquer outra agenda, irmãos. Você entende isso? Diga amém, eu entendo. Que Deus aplique essa palavra. E Paulo é preciso quando diz: e como pregarão, se não forem enviados. Quer lhes dizer, aqui nós estamos na expansão do Evangelho, da palavra, dos primórdios, da base do cristianismo. Porque você percebe que o apóstolo Paulo, como um pastor, diz: tem que ser enviado, tem que pregar. Algumas pessoas imaginam que missão se diz respeito apenas àquela pessoa que diz assim: olha, eu vou agora para um país diferente, para uma cultura diferente. Não, missão é estabelecida a partir de Jerusalém, da minha casa, das pessoas com quem eu me relaciono. Eu fui enviado, você foi enviado, e bendito seja o nome do Senhor. Ele continua enviando, aleluia. Que Deus aplique essa palavra a todos nós aqui, em nome de Jesus, amém, querido?